Oi, criançada, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia compartilhando da palavra de Deus com vocês e a gente espera que vocês estejam gostando muito, porque tem sido um prazer trazer todas as histórias, todos os ensinamentos para vocês, os ensinamentos que a Bíblia deixa para nós. E hoje eu não vim sozinha. Oi, garotada, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar uma história muito legal, muito boa, sobre coragem, e nada melhor do que usar como exemplo a vida de Davi, que foi um homem muito corajoso, principalmente quando ele enfrentou Golias. Então a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 17. Mas antes da gente entrar na historinha, a tia Francine vai dizer um pouco sobre a vida de Davi antes desse capítulo. Deus havia abençoado Saul para ser rei de Israel, mas Saul, infelizmente, acabou desobedecendo a Deus. Então Deus o rejeitou como rei. Deus mandou Samuel, o profeta que tinha abençoado Saul, para que ele fosse até Jessé para ungir e escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Mas Deus rejeitou os 7 filhos e mandou chamar o caçula. Assim que Davi apareceu, Deus falou para Samuel: é esse que você deve ungir. Depois disso, Davi ele continuou fazendo o seu trabalho simples, que era de cuidar das ovelhas do rebanho do seu pai. Davi era um homem muito corajoso e dedicado. Para cuidar do rebanho, vocês acreditam que ele teve que lutar e matar um leão na primeira vez, e na segunda vez ele lutou até com um urso? Durante esse período, o rei Saul passou a ser conduzido por um espírito ruim, que deixava ele muito irritado e com raiva. Por isso, os servos dele sugeriram que Saul chamasse alguém que pudesse tocar harpa para que pudesse expulsar os espíritos ruins nesses momentos. Alguns dos homens de Saul tinham ouvido falar que Davi era um homem um bom músico e um homem corajoso. Então, ele chamou Davi para ser um dos músicos do palácio. Saul gostou tanto de Davi que nomeou ele como seu escudeiro. No capítulo 17, o povo de Israel estava se preparando para lutar contra os filisteus. Estavam já todos prontos, com as suas armaduras, com as suas armas, prontos para a guerra. Estava cada um de um lado de uma colina, só esperando o primeiro movimento. E nisso, aparece um soldado muito grande, muito alto, muito forte, de quase 3 metros de altura. E ele era um soldado filisteu chamado Golias, que era guerreiro desde criança. E ele apareceu e começou a querer desafiar o povo de Israel. Ele queria zombar do exército de Israel. Ele falou assim: quem tiver coragem de lutar comigo e me vencer, nós todos, os filisteus, serviremos a vocês, o povo de Israel. Mas se eu ganhar, vocês que servirão a gente. E todos os homens, quando ouviram isso, ficaram apavorados. Como é que pode? Como é que a gente vai vencer esse cara? Quem que tem coragem de fazer isso? E ninguém queria. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Então, ficou assim, dia após dia, todos com medo, e Golias falando a mesma coisa, perguntando se alguém era capaz, se alguém tinha coragem de enfrentar ele. E todos os dias, todos os soldados sentiam medo. Ninguém queria, ninguém tinha coragem. E o rei Saul, vendo que a situação de Israel só se complicava, ele ofereceu uma quantia muito alta, muito boa, para quem tivesse coragem de enfrentar Golias. Mas mesmo assim, ninguém queria. Então, continuou assim por 40 dias. Então, nesse período, Davi, ele estava apacentando as ovelhas do pai dele.
porque mesmo trabalhando para o rei, ele também se dividia com os afazeres e as tarefas de casa. O pai dele, Jessé, que estava preocupado com o resto dos seus irmãos, os 3 irmãos que estavam lá na batalha, os 3 irmãos mais velhos, ele chamou Davi e pediu que Davi fosse lá ver como é que os irmãos estavam, né? Davi vai e aproveita e leva alimentos para o acampamento. Chegando lá, ele dá os alimentos para alguém e vai correndo saber como é que estão seus irmãos e como é que está a guerra. Aí então aparece Golias de novo, propondo a mesma coisa, desafiando de novo o exército. E Davi, ouvindo isso, ele ficou indignado. Como é que pode esse filisteu desafiar o exército do Deus vivo? Como é que pode isso? E por que vocês não estão fazendo nada? Por que vocês não estão lutando? O que está impedindo o povo de lutar? Por que vocês não estão lutando contra o gigante? Por quê? E o irmão mais velho, o Eliabe, ficou questionando Davi. Por que você está aqui? Você veio só para bisbilhotar a gente, né? E Davi só queria perguntar o que estava acontecendo. E Davi continuou perguntando para os outros soldados o que estava acontecendo e todo mundo repetia a mesma coisa. Então, tudo isso chegou ao ouvido do rei e o rei então pediu que chamasse Davi. Davi disse para Saul para ninguém ficar com o coração triste nem abatido, porque ele ia lá lutar contra o Golias. Mas Saul disse para ele que ele não tinha condições de lutar, porque ele era apenas um rapaz e Golias era um guerreiro desde a mocidade. Mas Davi disse para ele que ele ia lá lutar sim, que ele era capaz de lutar contra Golias. Então Saul mandou preparar Davi, colocou as armaduras, deu uma espada para ele, mas era muito pesado para ele usar, era muito pesado para Davi usar, porque ele não estava preparado para isso, ele não tinha o costume de usar essas coisas. Então Davi tirou toda a armadura, jogou as espadas para lá, deixou a espada para lá e foi apenas com a roupa do corpo e algumas pedras que ele tinha ficado no riacho. Quando Golias viu Davi, que era um jovem, não tinha nenhuma armadura, nenhuma espada, ele perguntou, só tinha umas pedrinhas, ele perguntou para Davi, quem você pensa que eu sou para vir tacar pedras? Davi, com toda a coragem e convicção, respondeu, você está vindo contra mim com espadas, com todas as armas, mas eu vou contra você com o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor nos dá a vitória, porque a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Foi assim que Davi falou com tanta convicção. Então Davi correu na direção do Golias, lançou uma pedra que acertou a cabeça de Golias, que caiu no chão. Assim, Davi venceu Golias apenas com uma pedrinha e uma tiradeira. Sem espada na mão, ele derrubou o gigante e matou ele. Aí depois o restante dos filisteus fugiram, mas depois foram pegos e presos. E agora é a lição que eu quero passar para vocês. Por que vocês acham que Davi, um menino pequeno, jovem, era o caçula dos 7 irmãos? Ele era o caçula pequeno, que não tinha experiência nenhuma. Por que ele decidiu, no meio de um monte de gente que estava com medo do Golias, estava com medo do gigante, por que vocês acham que teve tanta coragem assim? É claro que é porque ele sabia que Deus estava com ele, porque ele teve confiança e acreditou que Deus estaria com ele nessa luta. Nós vamos precisar de folha branca, lápis, borracha, uma caneta, tesoura e fita crepe.
ou fita adesiva. Agora nós iremos desenhar Golias. Depois de desenhado, a gente contorna Golias com a caneta. Feito isso, a gente vai cortar. Em seguida, nós vamos numerar partes do corpo de Golias, aonde a cabeça é a pontuação mais alta. Depois disso, a gente pode cortar pedaços de fita crepe para colar atrás de Golias e assim colarmos na parede. Agora, para acertar Golias, você pode usar qualquer instrumento que você tem em casa, mas de preferência uma bola, você pode usar uma meia e até a tampinha de uma garrafa. Se você preferir, também podemos usar uma garrafa PET para colocar Golias. E assim, nós usamos Golias como um pino de boliche. E tentamos acertá-lo também com uma meia, uma bola e uma tampinha de garrafa.